prove, eu tenho certeza que você vai virar fã da cerveja Brussels. É mais barata e é muito top, gente. Recomendo demais para maiores de 18 anos, né? E beba com moderação. E o Superstar é o energético da Brussels, tem zero açúcar, vários sabores. Superstar, prove, você vai curtir demais, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre a nossa PapBet, meu amigo, porque eu vou trazer agora. Primeiro eu vou trazer aqui a classificação do Brasileiro e depois os jogos do Galo, tá? Então vamos começar aí com a classificação. Por que ferrou de vez? Primeiro, tá aí a classificação, olha aí, né? O Cruzeiro na vice-liderança, brigando pelo título. Tem aqui o Palmeiras, que também está brigando pelo título. Palmeiras, pelo número de jogos, ele com uma vitória, ele assumiria aqui a liderança, né? Iria 52. Então, né, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras brigando pelo título. Mirassol, que eu tanto falei do treinador Rafael Guanais, está na 4ª colocação. Botafogo, Bahia, São Paulo, enfim, nada disso aqui nos interessa, né? Esse é o Atlético, a nova SAF do Galo, né? Aí nós temos aqui, ó, vamos lá, Ceará 28, Grêmio 28 com a vitória sobre o Internacional que tem 27. Santos venceu o São Paulo 26, o Atlético hoje é o 15º. Perdeu 2 posições nessa rodada. Vasco é o 16º e aí o Vitória 17º. Juventude 18º. Aqui, Fortaleza com 18 pontos. O Sport já caiu, mas venceu o Corinthians. O Sport melhorou muito, tá? Com a troca de treinador. Ele vai arrancar ponto de muitos times se a turma, né, não tiver cuidado aí. Ele ganhou do Corinthians, por exemplo, ontem. Fortaleza 18 ainda vai lutar. Tá distante, tá difícil pro Fortaleza, né? Ele tá aqui a 6 pontos de sair da zona, né? Eu tenho o Vasco com 24. Mas o Fortaleza tem time ainda, tem um bom time, pode reagir. Juventude 21, acostumado a brigar contra rebaixamento. Vitória 22, também acostumado. E nós estamos então a 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Só que a nossa sorte é a seguinte: na próxima rodada nós não vamos para a zona do rebaixamento, porque o Vitória tem 4 vitórias e o Atlético 6. Então eles iriam a 5 vitórias e o Atlético se perde para o Mirassol, ficaria com os 25 pontos. Assim como Vitória, mas com uma vitória a mais. Aí ficou até difícil de entender, né? Mas enfim, tá aí, você entendeu, né? E o Juventude aqui pode chegar a 24 pontos. Ok. Então, meu amigo, o Atlético vai ter que chegar e fazer 20 pontos. Né? O Atlético tem menos jogos. Você vê que tem 22 aqui, o Vasco tem 23, Vitória já tem 24 jogos. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Vitória, 1 jogo a menos que o Juventude, que tem 21. Né? Mas esses jogos a menos é aquilo. Você já viu o Atlético ganhar um jogo a menos na sua vida? Eu ainda não vi, né? Eu tenho 41 anos, eu nunca já vi vários brasileiros que o Atlético tem um jogo a menos, você conta com um jogo a menos e o Atlético ia lá e perdia. E aí, gente, nós vamos trazer os próximos jogos do Atlético, vamos ver. Realmente, nada, não vai tirar dinheiro de algo importante da sua casa, do aluguel, da comida, nada disso. Eu tenho aqui 20 conto para brincar, se divertir aqui, vamos lá, às vezes o 20 pode virar 40, mas não é renda extra, não é nada disso, tá, gente? É só para você se divertir aí nos jogos, tá bom? Então, PapBet, jogue com responsabilidade. Bom, vamos lá. Vamos trazer, então, agora jogos do Galo. Olha aí. Bolívar, quarta-feira. Aliás, venda de ingressos, né? O público baixíssimo até agora, tá? Que vergonha, hein? Que vergonha não da torcida, vergonha de quem está no Atlético, né? Porque isso aqui é jogo decisivo que vai para a semifinal. Enfim. Brasileiro. Temos aí Mirassol sábado, Juventude terça. Isso aqui, meu amigo, é muito importante. Lembrando que o Mirassol tá, você viu, é o 4º colocado. Tá brigando pra cair não, tá brigando é por Libertadores. Time muito ajustado, tá? Dificílimo esse jogo. Mas o Atlético vence o Mirassol, ótimo, uma vitória importante. Tem o Juventude na terça, pra você, quem sabe, dar uma aliviada, né? E aí você chegaria aqui, ó, com mais 6 pontos, 31 pontos. Ali, 24, você ficaria com 24 jogos, igual aí o Juventude, enfim, igual aí o Vitória e tal, você estaria mais tranquilo, né? Mas ainda assim com risco, tem que continuar pontuando. Aí você tem Fluminense fora no sábado, dificílimo. E Sport, jogo também desses jogos a menos aí do Atlético, né? O jogo contra o Sport em casa dia 8. E esse aqui é importantíssimo. Aí tem Atlético Cruzeiro dia 15. Então o Atlético tem muitos jogos em casa, ó. Tá vendo? 2 em casa, 1 fora, 2 em casa de novo. Aí nós temos Corinthians fora de casa, Ceará em casa, tem que vencer. Internacional fora, Bahia em casa, jogo duro, Sport fora. Palmeiras em casa, jogo duríssimo, Palmeiras brigando pelo título. Fortaleza fora, Atlético e Flamengo também, jogo duro. Bragantino, e o último jogo o Atlético recebe o Vasco, né? Tomara que seja
no dia 7 já seja. Ainda tem por aqui, ainda vai aparecer o jogo do Fortaleza, tá, gente? Em casa, que é um jogo a menos que não tem data ainda, vai aparecer por aqui. Mas assim, dá uma olhada, nos próximos 5 jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 em casa. É hora realmente mostrar força na arena, o que não tem mostrado, né? Mas é hora da gente mostrar força. Se a gente for bem, se desses 12 pontos em casa a gente fizer 10, a gente vai para 35 pontos. Já é meio caminho andado para não cair, né? Se fizer 12, então, ganhar todos, pô, aí 37 pontos. 2 vitórias ali, talvez você já... Aí nesse tanto de jogo aqui, ó, tá vendo? O próprio Fluminense. E esse tanto de jogo aqui, aí, ó, com 2 vitóriazinhas, você já praticamente 43, 3 vitórias, mas você já tá garantido. Então, a situação é, sim, preocupante. Quando eu colocar agora ferrou de vez, porque o Atlético não ganha de ninguém. Ontem o Sport ganhou. O Sport está ganhando de alguém e o Atlético não. 9 jogos sem vencer, 3 jogos jogando com um a mais e não consegue vencer. Mas eu mostrei na tabela que se os jogadores se fecharem, se o Sampaoli também ajudar, quem sabe puxar alguém da base que tá querendo mais melhorar esse time aí, dá pra gente buscar assim, não cair e buscar uma vaga na Sul-Americana, né? É o que vai restar, porque brigar por Libertadores pra mim a chance é muito pequena. Mas enfim, quero saber a sua defesa, lembrando, foi uma defesa onde eu não sei nem se a bola entraria, tá? Com tamanha força que foi a finalização do Scarpa, eu não sei se ela entraria. Mas foi uma defesa, né? Pegou a bola ali e tal, beleza. Então assim, gente, foi um segundo tempo patético do Atlético, com um a mais, o time não jogou absolutamente nada. E aí a gente viu, o Renier até saiu nervoso, ele que no primeiro tempo, pelo menos foi um cara que teve brio, né? Correu, buscou o jogo, tentou, bola na trave, enfim, o Renier não tem o que falar dele no jogo de ontem, porque ele tentou, ele fez de tudo, buscou o jogo. Mas, mais um jogo em que coletivamente o Atlético muito abaixo, primeiro tempo até melhorou, mostrou algumas triangulações, mas durante uns 20 minutos ali, e depois não mostrou absolutamente nada, vários jogadores muito abaixo, vários jogadores que não entram, sequer entram na partida. Júnior Santos, Dudu entrou no finalzinho contra o Santos e foi uma piada, né? O lance dele tentando driblar e a bola batendo nele saindo, enfim. Não consegue jogar mais o Dudu e o Atlético contratou, mas já vou falar sobre isso. Então assim, eu já acho que alguém precisa, e o problema é que a gente não tem esse alguém, né? Alguém precisa chegar no São Paulo, que seja o Andreata. Salva a gente, Andreata. Você, Andreata, que em 2020 nos ferrou com aquela festinha, por que você não salva a gente agora? Nós estamos precisando de alguém para salvar. Porque se for depender do Vitor e do Paulo Brax, meu amigo, nós estamos ferrados. Dá uma ideia aí no Sampaoli, você que é o braço direito do Sampaoli, dá uma ideia nele. Dá uma chance para alguns garotos aí do Sub-17. Porque, sinceramente, eu prefiro ver o Mosquito, que é um destaque do Sub-17, o Veneno, né, quando ele estiver recuperado aí. Tem o Izep do Sub-20, que é sim um bom jogador, entrou bem quando o São Paulo entrou aos 45 e entrou bem. Mostrou qualidade. Eu prefiro esses caras entrando no jogo, nas partidas, do que Júnior Santos, que já não tem entrado mesmo, do que Dudu, do que o próprio Biel, que foi uma contratação, assim, um jogador muito mediano, assim, nada demais. Ontem ele apanhou da bola. Ele tava brigando com a bola, o Biel, ontem. Ele e a bola, os dois estavam se entrelaçados ali, um brigando com o outro. Era bizarro, né? Então, assim, eu prefiro, sabe? Alguns garotos, pelo menos esses garotos vão entrar com vontade, vão pra cima e até vão mostrar algo que esses que eu falei não mostraram até agora, que é qualidade, né? Qualidade. Porque não é nem a questão só de que eles vão correr, eles vão tentar, eles vão jogar pra, né, é a vida deles, né? Os caras estão surgindo agora, eles querem jogar, eles querem mostrar qualidade pra quem sabe no futuro ir pra Europa, né? Comprar aí uma casa para os pais e tudo. Não é nem por isso só não, é porque tem falta qualidade. O Atlético contratou tão mal que nós não temos qualidade técnica. Os jogadores apanham da bola. O Dudu, quando entra, apanha da bola. O Júnior Santos, então, nesse jogo contra o Santos, foi uma piada. Ele tentando driblar, não conseguiu driblar um jogador. Perdia a bola e fazia falta, assim, uma coisa bizarra. Então, assim, o Andreata, salva a gente. Conversa com o Sampaoli, dá uma chance pros garotos. Porque esses aí, não dá. Não dá mesmo, não dá mesmo. Então, assim, gente, isso aí primeiro, né, com relação aí a jogadores. Acho que alguns, eu nem acho que tem que afastar, porque eu não vejo como fazer isso, né? Imagina, gente, vocês acham que o Atlético vai afastar, por exemplo? Muita gente fala, afasta o Júnior Santos, a maior contratação da história, eles vão afastar? Não, eles vão tentar de tudo pra ver se ele faz ali um golzinho pra pegar e falar depois, tá vendo? Nós não erramos. Você acha que eles vão assumir que erraram feio com relação ao Júnior Santos? Lógico que não. Mas assim, não precisa afastar ninguém não. Só não leva pros jogos. Deixa lá treinando normal. Aí na hora dos jogos, não vai. Quem vai é o Mosquito, é o Veneno, é o Izep. Se tiver outro Sub-17 aí, são esses. Eu não sei se eles estão prontos ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Aqueles que estão lá, eles estão prontos
para não fazer nada, Falei para na não sala do substituir Celeste, 1% do beleza? Coelho, que não joga mais esse ano. Isso eles estão prontos, né? Então, assim, a primeira coisa, eu espero que algumas mudanças aconteçam. Vamos lembrar que em 2005 o Atlético quase não caiu por conta a base, né? A base quase salvou o Atlético, é porque não dava tempo mais. Mas na hora que tirou os medalhões, aquela turma e colocou a base, quase que o Atlético se salva, né? Ainda dá tempo, o tempo ainda tá, teve 20 e pouca rodada aí, dá tempo, né? Mas tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Aí, vamos agora falar sobre Vitor e Paulo Brax, né? Esses dois que pra mim, sinceramente, Vitor é um grande ídolo, acho até que ele precisa ir embora ano que vem, até pra que isso se mantenha, porque daqui a pouco a torcida vai criar um ranço tão grande que vai perdendo um pouco dessa idolatria. Inclusive, só antes de falar do Vitor, eu lembrei de outro ídolo que é o Bernard. O Bernard ontem, pelo menos, eu espero também que o Bernard tenha mais oportunidades, tá? Porque ontem, pelo menos, ele entrou bem e o Bernard é um que a gente sabe que vai correr, vai se doar, vai lotar e ele tem qualidade. Ele não vem bem no Atlético mesmo, mas a gente sabe que ele é bom jogador, né? E ele, pelo menos, tem brio. Ele, pelo menos, ele é atleticano. Ele não vai entrar de qualquer jeito, não. Tá? Nas partidas aí, desmotivado, não. Ele vai entrar pra tentar ajudar, pra tentar salvar o Atlético. Então, eu prefiro que entre o Bernard nos jogos do que Júnior Santos, Dudu, do que essa turma, Biel, do que essa turma, ok? Dito isso, falando sobre Vitor, eu espero que pro ano que vem o Vitor, né, esteja em outro lugar, porque senão daqui a pouco vai perder essa idolatria. E vai ser muito triste, porque é um grande ídolo. Pô, é só lembrar da defesa, né, da Libertadores, defesa com relação ao Riascos, né? Aquilo ali foi absurdo. Mas a gente não pode perder essa idolatria e isso vai acontecer, porque o trabalho do Vitor e a entrevista dele ontem, meu Deus do céu. Eu falava há um tempo atrás, gente, sai de Nárnia. Parece que ainda estão em Nárnia, não conseguem. Parece que eles não estão conseguindo achar a porta de saída de Nárnia. O Atlético, o Vitor chegou a dizer que o Atlético foi bem ao mercado no meio do ano. Gente, o Atlético no meio do ano, eu até tuitei isso, e pra lembrar os jogadores certinho aqui, ó. Vamos lá, no meio do ano o Atlético contratou Dudu, que até agora não jogou absolutamente nada, que já não jogava no Palmeiras, não jogou no Cruzeiro. E vai lá ver no Cruzeiro o que eles falam dele, tá? Da saída dele e tudo, vai lá ver. Tá bom? Já falava na época sobre o Dudu, né? Profeta acontecido, não, pelo contrário, já falava antes. Biel, eu já falei aqui, um jogador mediano, briga com a bola, um jogador comum, nada demais, né? É empréstimo, mas será que não dava pra trazer um empréstimo de um jogador melhor? Enfim. O Tressoldi, que não estreou ainda porque veio lesionado, parece um bom jogador, um bom zagueiro, mas ainda tá no recondicionamento físico, ainda não pode jogar, então dá pra falar dele. E dois bons jogadores, que é o Alexandre e o Renier, mas que não tem regularidade. Vamos falar a verdade, são bons jogadores? São, mas não tiveram regularidade, né? Ontem o Renier foi bem, o Alexandre foi bem contra o Bolívar, mas, assim, não tem regularidade nenhuma. O Renier não vinha jogando bem, né? Até entrou bem ali contra o Santos, né? Mas não vinha jogando tão bem, e o Alexandre também. O Alexandre, vamos falar a verdade, não vinha jogando bem, fazendo boas partidas, mas são bons jogadores, ok, né? Boas apostas, assim, jogadores mais jovens. Mas são 5 contratações, onde 2 até agora não deu errado, não, deu muito errado. Dudu e Biel não resolvem absolutamente nada. Tressoldi não jogou e 2 que são bons jogadores, mas que até agora também não teve um que chegou e jogou. Não teve um que até agora chegou, vestiu a camisa e jogou. E dominou ali o meio-campo, o ataque, não teve um até agora. Não teve um que chegou e virou titular absoluto e que tem uma regularidade, nada, zero, não tem nenhum. E essas são as belíssimas grandes contratações do Atlético no meio do ano, que o Vitor disse. São as grandes contratações, né? E aí, sem contar no início do ano, né? Júnior Santos e Rony é 14 milhões de dólares. Você junta os dois, dá 14 milhões de dólares. 14. Então, gente, assim, sinceramente, Vitor e Paulo Brax também agora, falando do Paulo Brax, né? Que eu já posso falar dele, que ele chegou esse ano, mas também já participou de muita coisa, né? Um trabalho vergonhoso o de vocês dois. O trabalho esse ano de Paulo Brax e Vitor é um trabalho vergonhoso, é um trabalho pífio e que, me desculpe falar mais uma vez disso aqui, né, o Rafael Menin, eu não sou formado, eu não tenho formação, mas você pode ter certeza, Rafael Menin, que eu jamais faria um trabalho tão fraco como eles fizeram esse ano com relação a contratações. Isso você pode ter 100% de certeza. Sabe por quê? Com 14 milhões de dólares, eu pegaria um camarada como meu amigo Bruno Garcês, que entende muito, muito mais do que todos que estão aí no Atlético em relação a mercado sul-americano. Muito mais, não é pouco mais não, é muito mais do que se siga, inclusive, né? E ele iria com certeza mapear jogadores e encontrar para mim um ótimo primeiro volante que até hoje não conseguiram contratar. Talvez até o que vocês queriam. E o Atlético aí entra, o Rafael Menin não liberou, né, a grana, mas um bom primeiro volante. Gente, o Montoro do Botafogo, um garoto de 18 anos, foi disputado até pelo Flamengo, joga muito. Ontem, olha o lance do gol.
Deixou o Nathanael no chão, né? Ele custou 9 milhões. O Júnior Santos custou 8. Então só aí já seria um jogador, um valor menor, bem menor do que Rony e Júnior Santos, e que já seria algo assim, muito diferente, né? Um diferencial no elenco. Um garoto de 18 anos, um ponta de muita qualidade, que no futuro pode ter certeza. Se o Botafogo investir 9, daqui a pouco vai vender esse garoto aí por 30, 40, por aí. É por aí. Porque o garoto joga muito, o Montoro. Joga muito e tem 18 anos. Então, assim, realmente, assim, o Vitor e Paulo Brax, um trabalho esse ano vergonhoso. Um trabalho ridículo que vocês fizeram. Péssimo. Não foi ruim, foi péssimo o trabalho, tá? Encheram o elenco de jogadores medíocres. Eu peguei o site do Atlético, entrei aqui, tem 10 atacantes no site do Atlético. Aí me perguntaram, Beto, quantos você acha que deveria ficar no Galo ano que vem? Eu consegui citar 2. Eu consegui de 10 citar 2. Sendo que o João Marcelo eu acho que tem que emprestar até para ele jogar, não adianta ficar aqui parado sem ser relacionado. Parece um bom jogador, mas tem que rodar para jogar. Agora o resto, gente, é rua, é tchau, um abraço, benção, valeu, some. Agora quero ver como que vai se desfazer de Dudu com contrato longo, Júnior Santos com contrato longo, Rony com contrato longo e salário milionário. Quero ver como é que vai conseguir. O Atlético se desfez do Vargas para trazer 3 no ano seguinte. O Atlético hoje tem 3 Vargas. Assim, é um trabalho inacreditável de fraco. Então, assim, sobre Vitor e Paulo Brax, está dito, né? Pelo trabalho que fizeram esse ano, se eles forem demitidos no final do ano, pro ano que vem, é justíssimo. Mas é muito, não tem nem como eu olhar e falar assim, nossa, eu não entendi a minha demissão. Opa, pô, não? Aí fica fácil de te explicar, fica muito fácil. Agora, para finalizar, vamos falar aí sobre os donos da SAF, né? Que também outros que parece que não conseguem sair de Nárnia. A porta não conseguiram encontrar a saída de Nárnia. Sabe escrito ali, saída? Não conseguiram. O Rubens Menin me mandaram aqui até hoje um vídeo do Rubens Menin falando do elenco, que é um dos melhores lá da história do Atlético. Esse elenco do Atlético é um dos melhores da história, gente. Né? E o Rafael Menin na entrevista dele e tudo. Então, assim, eu acho que, de fato, o Rafael Menin e o Rubens Menin tem, sim, muita culpa no cartório. Principalmente porque, eu sempre digo, não é o Rafael Menin, que é quem mais toma conta, tá, hoje aí do Atlético, não é ele também quem tem que ir no mercado sul-americano ou na Europa ver um jogador que tá encostado, não é ele não. Né? Esse trabalho não tem que ser dele, mas ele tem que colocar as pessoas certas para fazer esse trabalho. E hoje as pessoas que fazem esse trabalho estão fazendo um trabalho péssimo, como eu acabei de falar. Então tem culpa sim. Né? E quando o Atlético estava para trazer um volante que estava fazendo de tudo para vir pro Galo, né? O Portilha estava fazendo de tudo para vir pro Galo, chegaria e resolveria. E quando o Garcês fala desse jeito, para mim eu fico tranquilo. Ele falou, por exemplo, na época, anos atrás, do Alan Franco. Tá aí o Alan Franco, um jogadoraço. Então, assim, um jogador que chegaria para resolver, primeiro volante para resolver. O Atlético não trouxe. Jogador que chega para resolver, o Atlético não se interessa, o Atlético não contrata. Eu acabei de mostrar os que vieram, temos boas contratações, mas ninguém